Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Espaço Mais Aprender. Hoje eu vou falar com vocês sobre neurociência na aprendizagem. Para quem não me conhece, eu sou Mônica Santana, sou professora e neuropsicopedagoga. Mas, Mônica, o que é neurociência? A neurociência, ela é multidisciplinar, onde envolve o sistema, ela estuda o sistema nervoso e toda a parte do nosso cérebro de como funciona. Mas como se dá a aprendizagem? É isso que nós vamos abordar hoje aqui na nossa live. Pessoal, quem aí já utilizou neurociência na sua sala de aula? Escreve aí no comentário para mim ver. Escreve aí para eu saber se vocês já utilizaram, se vocês já sabem como utilizar. Escreva aí para nós nos comentários. Bom, neurociência, ela vem para nos auxiliar, enquanto professores, a adaptar atividades, currículo, avaliações, metodologias, a partir do momento que a gente sabe como o cérebro processa as informações, como isso acontece aqui, a gente passa, então, a conseguir fazer um trabalho mais efetivo dentro de sala de aula. Eu sei que todos vocês, professores que estão aqui agora, é isso que querem. Quando nós nos tornamos professores, foi isso que nos fez irmos além, né? É isso que nos move, a missão de transformar vidas. Mas como a neurociência, então, para a gente entender como ela funciona dentro da nossa sala de aula, a gente precisa entender primeiro 3 passos. Então, hoje eu vou focar aqui com vocês em 3 passos super importantes. E no final, é claro, nós vamos ter uma estratégia eficaz que você pode usar amanhã mesmo na sua sala de aula. A aprendizagem, todas as informações do mundo chegam para nós através dos sentidos. E aí a gente entra no primeiro passo da aprendizagem. Lembra que eu falei que são 3 passos? O primeiro é a codificação. Então, todas as informações do mundo ao nosso redor chegam através dos sentidos, seja ele do olfato, do tato, paladar, audição ou pela visão, tá? Então, todas essas informações chegam até nós desta maneira. Tá, Mônica, mas a gente recebe todos esses estímulos o tempo todo? Galera, a gente recebe esses estímulos o tempo todo, tá? Esses estímulos, eles vêm para nós em formato de ondas, né, sonoras, vibrações, luz no caso da visão, mas como que esses sentidos estão super aguçados e chegam para nós o tempo todo e a gente consegue focar em um determinado aspecto e em outro não. Por que que isso acontece? E é aí que eu vou mostrar para vocês na prática. Você que está aqui comigo, agora você está aqui me ouvindo, está me vendo, está vendo os slides, então essas informações estão chegando até você. Mas, além dessas, pensa agora, você está aí na sua casa? Se você está aí na sua casa, tem uma televisão perto? Você está ouvindo a televisão? Ou o barulho da rua? Ou o barulho que a sua família está fazendo agora, nesse momento? Os filhos conversando, a esposa, o cachorro latindo. Todas essas situações, agora que eu falei para você, você viu que estava acontecendo ao seu redor. Mas é aí que acontece a mágica. Por que que você só pensou nisso agora que eu te falei? Exatamente por isso. Porque como que a gente consegue inibir essas informações captadas pelo ambiente? Que nós, né, adultos principalmente, nós já temos o nosso cérebro um pouco mais desenvolvido.
né, do que as nossas crianças, dos que os nossos adolescentes que ainda estão passando pela fase de maturação neuronal. Aqui, ó, o nosso cérebro, ele se comunica, ele tem uma rede social também, tá, gente? Nosso cérebro também manda mensagem um neurônio para o outro. E essa rede de informações, ela acontece através das sinapses. Essas sinapses a gente recebe todas essas informações pelos sentidos e elas chegam até o nosso cérebro que começa a processar tudo isso. Como nós já temos uma maturação cerebral bem eficiente, a gente consegue fazer poda sináptica com a maior facilidade. Então, por isso é que você estava, naquele momento, só prestando atenção em mim, no que eu estava falando, e tudo que estava ao seu redor não estava chegando até você naquele momento. Então, é exatamente isso. Então, essa fase, né, que acontece depois da mielinização, né? Então, o que é a bainha de mielina? A bainha de mielina é uma gordura que se forma em volta do axônio, que é parte do nosso neurônio, e ela que faz com que a comunicação seja muito mais veloz, sabe? Rápida mesmo. Exatamente isso. Como a gente estava falando dos sentidos, então vamos voltar um pouquinho nesses sentidos. Então, a nossa visão, né? A nossa visão, ela capta a luz dos objetos, né? Por isso que a gente não consegue enxergar em ambiente escuro, porque não há emissão de luz. Por mais que a gente ache que os objetos não refletem luz, a física explica, né? Se tem algum físico aí, comenta aí se é isso mesmo que eu estou falando, porque eu sou matemática de carteirinha, mas na física já tentei navegar, mas não foi aquela Brastemp, não. Outro sentido que nós temos é a audição. As ondas sonoras chegam até o nosso ouvido, essas ondas causam vibrações mecânicas e essas vibrações são transmitidas para o neurônio, então, lá no tímpano. Isso acontece lá no nosso ouvido médio, tímpano, e aí ele envia essas informações para os nossos corpos. O toque, né, através do toque, nós temos aí a sensação de temperatura, de dor, né? A nossa sensibilidade está toda no tato, que também é uma forma de dessas informações chegar até nós. O paladar, né, os sabores básicos, azedo, doce, salgado, e o olfato. O olfato, gente, ele tem um poder sobre nós, que daqui a pouquinho eu vou falar sobre ele, para você entender um pouco mais a fundo sobre isso, tá? Então, o olfato tem um poder sobre todos os outros sentidos. E vamos lembrar de uma coisa, ó, se eu falar para você, pensa na praia, pensa nesse ambiente, né? Eu amo praia, viu, gente? Eu estou usando esse termo porque é o lugar onde eu descanso, onde eu relaxo, praia. Traz toda aquela sensação. Eu consigo, se eu falar para vocês, sente o cheiro da água do mar, você consegue sentir esse cheiro, você consegue sentir tudo que está ali em volta. Se você parar e fechar seus olhos, você vai conseguir, inclusive, sentir o vento tocando na sua pele. Então, essas informações que primeiro chegam ao nosso cérebro no primeiro passo. Então, o primeiro passo para a aprendizagem é a codificação. Depois que essas informações chegam todas por esses sentidos, nós passamos elas para os córtex. E são os córtex que vão processar essas informações. Então, a gente tem aqui à frente o córtex frontal, que é onde está a nossa tomada de decisão. Sabe quando os pais da gente falavam antigamente, menino, você precisa ter juízo? Pois é. A gente só consegue ter juízo quando a gente está com o córtex frontal bem desenvolvido. E é claro que as crianças, essa maturação neurológica demora um pouquinho mais para chegar.
e é por isso as crianças, às vezes, têm ações impulsivas, porque elas ainda não pensam sobre essa tomada de decisão. Nós temos o córtex parietal. O parietal, então, gente, é ligado ao nosso tato, às nossas sensações. O occipital, que é a nossa visão, e o temporal, que está relacionado à nossa audição, tá? Então, é tudo isso que chega até nós. Agora, deixa eu falar para vocês que são professores, assim como eu sei que vocês já ouviram essa frase milhares de vezes, que o aluno precisa estar motivado para a aprendizagem. Tá, mas Mônica, vou confessar, que quando eu ouvia isso antigamente, eu também tinha a mesma sensação que você. Isso só pode ser coisa de pessoas que nunca pisaram numa sala de aula. Eu confesso que eu pensava nisso também. A partir do momento que eu comecei a estudar e analisar sobre neurociência, eu pude ter a certeza de que isso não era só uma frase de alguém que nunca pisou numa sala de aula. Na verdade, se nós não tivermos a motivação, o aprendizado não acontece da maneira que deveria. Que essa informação, ela não vai para nossa memória de longo prazo. Então, gente, grava isso aqui, grava isso que eu vou colocar para vocês. Uma ideia, ela gera uma ação, um sentimento, às vezes bom, às vezes nem tão bom, né? Como eu falei da praia. Então, quando eu penso, eu já me remeto a uma sensação boa. Então, uma ideia mais uma ação provoca um resultado. Consequentemente, a nossa motivação vai influenciar nesse resultado. Que a gente pode ter uma ideia, mas se a gente não colocar ela em prática, com tudo que vem junto com ela, que são os nossos sentimentos, a gente não vai ter o resultado que a gente realmente quer e precisa. E aí, voltando ao nosso olfato. Lembra que eu falei para você que essas sensações, essa interpretação do espaço, ela chega para nós através dos sentidos, ela é processada nos córtex, cada um com a sua função, a tomada de decisão no córtex frontal, a audição no temporal, e occipital, a visão. Então, todas essas informações chegam e são processadas pelos córtex. Então, chegam através dos sentidos, mas quem processa são os córtex. E aí é que entra o poder que eu havia falado para vocês anteriormente do olfato. Por quê que o olfato tem tanta conexão com o nosso aprendizagem? As emoções, a nossa motivação tem a ver com a nossa aprendizagem, porque envolve o nosso sistema límbico. E aí que está a amígdala, que processa e interpreta todos esses sentidos que chegaram e levam a gente a ter uma emoção, consequentemente, o hipocampo. Mas eu quero mostrar para vocês, na prática, o que é isso. Quer ver? Vou pegar aqui, mostrar aqui no meu cérebro. Então, aqui, se eu mostrar aqui para vocês, tá? Então, a gente tem o córtex frontal, aqui são os córtex motor, parietal, occipital, no lateral, o temporal, e aqui, nós temos o nosso sistema límbico, tá? O nosso sistema límbico. O nosso sistema límbico é ele que processa as nossas informações. Tá, então vamos pensar aqui, A amígdala, gente, aqui é a amígdala cerebral, hein? Não é a amígdala da garganta. Aqui, nessa pontinha aqui, é a nossa amígdala, tá? E o hipocampo, tá bom? Então, eu queria mostrar para vocês exatamente aqui onde estão essas informações. Então, a gente já sabe que as informações, elas chegam para nós, então, pelos sentidos, vai para os córtex, que começa esse processamento, e aí a amígdala e o hipocampo, que está lá no nosso sistema límbico, começa a organizar e processar essas informações. E aí, a gente entra no nosso segundo passo. Então, vamos lá. A gente passou pelo
pela codificação, agora a gente entra no segundo passo da consolidação. Então, as informações chegaram, nós processamos, mas a gente precisa consolidar. E por que é importante a gente consolidar as informações que a gente recebe, né? Por que isso é tão importante? Porque se a gente não consolidar, nós não conseguimos fazer que o cérebro... aqui, ó, tem uma pergunta. O que pode deixar o sistema límbico sem funcionamento em uma criança? Tá, ó, chegou uma pergunta de quem que é? Da Adriana, tá? O que pode acontecer que não funcione esse sistema límbico? Pode ser por algo neuronal, tá? A criança nascer com alguma dificuldade de processamento de informação, tá? Então, isso pode causar, pode ser neurobiológico, a criança nasceu assim, ou a gente pode ter algum problema hormonal, tá? E dos neurotransmissores, tá? Então, deixa eu chegar nesse ponto, então. Então, vamos lá responder a Adriana certinho. Para que haja sinapse, nós precisamos que aconteça uma transmissão. Essa transmissão pode ser via... Deixa eu voltar aqui no slide, ó, que aqui tá certinho a sinapse acontecendo. Espera lá, deixa eu retornar aqui na sinapse. Aqui, exato. Tá, ó. Então, a sinapse, os neurônios, eles não estão ligados. Existe uma fenda entre eles, chamada fenda sináptica. Então, para que ele passe uma informação para um outro neurônio, para que a informação seja transferida de um neurônio para o outro, ali nessa fenda sináptica, a gente precisa de neurotransmissor. O que acontece? Algumas crianças ou adolescentes, ou qualquer pessoa, ela pode ter uma deficiência na produção de neurotransmissores, né? Por exemplo, que afeta o sistema límbico, a adrenalina, que é o neurotransmissor que ajuda a gente a preparar o corpo para fugir numa situação de perigo, por exemplo. Então, se tem uma diminuição nesse neurotransmissor, pode acontecer que a criança não consiga perceber o perigo, tá? Então, pode ser isso. Então, pode ser um sistema neurobiológico, a criança nasceu com alguma má formação, essa é a palavra mais correta, alguma má formação no sistema límbico, ou pode ser um neurotransmissor que não está sendo produzido e liberado na maneira que realmente precisa. Então, aí eu consegui, acho que, responder a pergunta da Adriana, né? Então, vamos voltar para lá. Pessoal, qualquer dúvida, manda aí, que eu estou aqui, ó, com o meu casca de bala aqui do lado, tá? E ele vai passando as perguntas que vocês vão passando para mim aí, tá? Então, vamos voltar aqui. Então, bora lá, nós estávamos aqui. Porque é uma outra questão que nós, professores, sempre pensamos. Sempre eu ouvi falar desde que eu estava na faculdade, gente. Eu acredito que com vocês foi a mesma coisa. Por que a gente tem que trazer o conhecimento prévio do aluno? Por que o conhecimento prévio do aluno é importante, tá? Por que isso acontece? Tá. E aí, eu vou voltar com vocês lá no olfato. O hipocampo, lembra que eu acabei de falar para vocês que o hipocampo, ele está relacionado à formação de memória? Mas ele não está relacionado só à formação de memória. Ele está também relacionado à passagem da memória de curto prazo para longo prazo. E aí, para esse processo funcionar, então ele recebe as informações sensoriais e ele leva para verificar o que tem de semelhante ali. O que tem que ele pode relacionar com o que ele já sabe. Porque a primeira coisa que o nosso cérebro faz quando ele recebe uma informação nova é tentar processar e verificar se tem algo semelhante que ele pode correlacionar. Tá? E aí está o conhecimento prévio. Então, quando a gente fala, quando os nossos professores falavam para a gente lá, gente, vocês têm que trazer na aula de vocês o conhecimento prévio do aluno. Sinceramente, eu não sabia por quê. Eu trazia, porque a gente vai, às vezes, reproduzindo as coisas, mas eu não sabia por quê. Sinceramente, eu não sabia por quê. E agora, sim, eu entendo por quê.
Porque o hipocampo, para ele levar a mensagem, essa informação da memória de curto prazo para a memória de longo prazo, ele passa pela memória episódica. Quer que eu conte uma historinha para vocês? O meu filho, o meu casca de bala que está aqui do meu lado, ele que está ajudando aqui, gente, na produção de conteúdo, tá? Ele, quando pequeno, nós estávamos numa festa no final do ano e um primo meu trouxe um disco vinil grande. E aí eu falei para ele, ele falou assim: mãe, o que é isso? Eu falei: filho, é um CD que toca música, só que tem um objeto específico, não é o que nós temos hoje. Antes era uma vitrola que tinha uma agulha que passava em cima desse disco, e a gente chama de disco vinil, e ele que fazia o que o CD faz hoje, que é quando a gente quer ouvir música. E aí, automaticamente, ele falou: ah, mãe, é um CD grandão. Então, o que aconteceu aí nesse processo? Ele trouxe a memória episódica dele. Ele sabia o que... no começo, essa informação chegou, um bolachão preto. O que é isso? Quando eu expliquei que ele era de tocar música né, dos tempos atrás, da minha época, né? E que era igual um CD... E ele falou: nossa, é um CD grandão. Aqui ele usou a memória episódica dele, foi lá, buscou essa informação e consolidou essa informação. Ah, então o disco vinil é um CD grandão. Gente, quem escreve aí nos comentários para mim, quem já tinha ouvido falar em memória episódica? É uma informação pouco divulgada, viu? Na mídia, e as pessoas que estudam neurociência que ficam mais familiarizadas. Mas isso, ó, para quem trabalha em clínica, para quem quer ter o seu espaço de atendimento neuropedagógico, porque nós, professores, podemos ter o nosso espaço neuropedagógico, tá, galera? Tá? Os testes padronizados, eles, desde que eles não sejam restritos, que são só para psicólogos, todos nós podemos utilizar. Tá? Então, vamos lá. Então, aí, a gente passa para o processo, né? Nós estamos no segundo processo de consolidação. Bom, a consolidação, gente, ela acontece durante o dia. Todas as informações que a gente vê durante o dia vão ficar armazenadas? Não. É por isso que a gente faz poda sináptica, tá? Para a gente colocar o que realmente é bom, a gente manda uma mensagem para o cérebro, tá? A gente manda uma mensagem para o cérebro: ó, grava isso. Ou não, descarta isso. Então, por isso que a importância que eu costumo falar com os meus pacientes lá na clínica, a gente não autorizar a criança, por exemplo, e isso serve para nós também, tá? Nós não autorizarmos as crianças, e nós também, não pegar o celular na hora de dormir, tá? Por quê? Porque a gente está enviando para o nosso cérebro que a informação que, olha, isso é importante. E aí ele vai tentar apagar tudo que não estava relacionado a isso, tá? Então, é na hora do nosso soninho restaurador que acontece a consolidação de informações. Então, eu costumo dizer para os meus pacientes lá na clínica e para os meus alunos em sala de aula: gente, antes de dormir, pega o caderno e dá uma revisada. Dá uma revisada no caderno, dá uma olhadinha. Não é passar, não é estudar, é revisar. Porque você está mandando a informação para o seu cérebro de que aquilo é importante, tá? E aí, ó, é aí que acontece que o hipocampo trabalha, levando a memória de curto prazo para a memória de longo prazo, tá? Então, isso é super importante, tá? Esse sono é restaurador. Por isso que quando a gente passa um pouco de sono, a gente acaba perdendo um pouco da concentração, né? As informações passam despercebidas, tá? Então, sono é o poder da aprendizagem, hein? Ok? Já pode ser um tema para nossa próxima live, né? Sobre funções executivas, memória, concentração, flexibilidade cognitiva, né? E a gente já pode trazer isso para uma outra live, tá?
para a gente discutir e eu explicar exatamente como funciona cada uma delas, porque cada uma delas tem uma função. Tá? Cada tipo de memória tem uma função, e principalmente na aprendizagem. Por isso é que a gente precisa fazer com que os nossos alunos estejam motivados para aprender. Ai, Mônica, mas isso não é possível sempre. Gente, eu sei, eu estou em sala de aula, tá? Eu estou em sala de aula, né? No período de manhã, eu tenho sala de recurso e clínica. À tarde, eu tenho clínica e sala de aula, eu tenho 7º anos. Então, assim, eu estou em sala de aula. Eu sei que não é sempre que a gente consegue, mas é o que eu costumo dizer para os colegas de profissão. Se a gente fizer a cada trimestre uma atividade diferenciada que abranja a maioria dos alunos, principalmente os alunos com transtornos, ok. Porque se a gente fizer isso uma vez a cada trimestre, no ano você já vai ter 3. Num ano só. No outro ano, você faz mais 3. Você já fica com 6. Com o passar do tempo, você vai ter exatamente isso, gente. Um portfólio grande de atividade, tá? Então, isso é de extrema importância. Trazer algo novo, diferente, que chame a atenção dos nossos charmosos, tá? Como eu costumo dizer a eles, né, dos nossos amados, né? Os meus pequenos, eu chego na sala, oi, amados, eles, oi, amada, é a nossa forma de brincar juntos, tá? Então, é isso, tá? Deixa eu passar para o próximo. Vamos lá. Vamos ver se estamos conseguindo partilhar aqui de novo. Gente, problemas técnicos acontecem. Isso, vamos lá. Dedinho mágico. Vamos voltar. Tá, pessoal. O nosso cérebro, ele aprende por 2 coisas. E isso vocês precisam gravar. O nosso cérebro aprende por repetição e agrupamento. Vocês querem ver isso na prática? Eu costumo dizer que neurociência não é algo que a gente precisa aprender, a gente precisa vivenciar, porque só vivenciando que obtemos o resultado que nós queremos lá no final, que é a aprendizagem. Então, vamos lá. Todos esses passos, tá? O primeiro passo, consolidação. Então, o cérebro aprende por, primeiro, codificação. Segundo, consolidação. Terceiro, recuperação. Sabe aquilo que o meu filho fez lá? É um CD grandão. Buscou na memória episódica e trouxe para ação. E para agregar essa assimilação, né? É o que Vygotsky diz, né? É o processo de assimilação. Então, vocês, desde o começo dessa live, eu estou trazendo para vocês exatamente como o cérebro aprende. Quer ver na prática? Lembra que lá no começo da live, o que eu disse? 3 passos para entender como o cérebro aprende. Esses 3 passos, quando a gente leva o cérebro a pensar através dos números, nós estamos utilizando o agrupamento. Então, o cérebro aprende por agrupamento. Olha a segunda coisa que nós utilizamos. Vivenciar. Lembra que eu falei de vivenciar a mágica dos sentidos? Eu falei para vocês assim, agora, né? Vocês estão aqui, estão me ouvindo, estão me vendo, mas eu quero que vocês pensem agora nos seus familiares, no que está acontecendo, que está rolando aí na sua casa. Então, aí, eu acabei tirando essa poda que você estava fazendo de tudo que estava acontecendo ao seu redor para ficar aqui focado no que eu estava fazendo, vocês passaram a perceber o que estava acontecendo ao seu redor. Então, vocês deixaram de fazer a poda sináptica do local, do barulho do local onde vocês estavam e passaram a vivenciar esse sentido. Terceiro, eu falei para vocês, lá quando eu estava explicando, olha, a gente faz, as informações chegam pelos sentidos, olfato, paladar, audição, visual, e eu falei, o olfato é o poder. E aí eu fiz vocês lembrarem da sensação e do cheiro da água do mar, né? Para quem já conhece, então ficou fácil de identificar. Vivenciou novamente. Então, só que aqui
Eu já tinha trazido uma vez o poder do olfato, e aí eu trouxe pela segunda, quando eu falei de sentidos, de todos os sentidos. Depois eu falei para vocês o poder do olfato e trouxe isso para você experimentar. E, ou seja, eu repeti sobre o olfato 2 vezes, e aí eu entrei pela terceira vez falando do olfato quando eu falei de sistema límbico. Então, o cérebro aprende por agrupamento e repetição. Isso é extremamente importante, tá? E isso você já pode começar a usar amanhã na sua sala de aula, tá? Agrupa conteúdos, agrupa informações que tenham correlação e faça uma repetição. Então, a cada 15, outra informação importante, gente, o nosso cérebro, ele fica ligado apenas 15 minutos, tá? Depois de 15 minutos, a gente começa a se distrair. Nesses 15 minutos, a criança, o adolescente, ele vai conseguir estar focado em você. Daqui 15 minutos, ele não vai estar mais tão focado em você. O que você precisa fazer? Você precisa criar essa vivência, essa experimentação. Fala de algo que não tem nada a ver, porque eles vão prestar atenção em você. Eu sei disso, porque eu estou em sala. E aí, fala alguma coisa, conversa sobre outro assunto. Gente, agora, lembra disso? Vamos voltar aqui. Eles focam novamente. Então, para a gente manter a atenção, nem sempre os alunos vão conseguir manter a atenção, nem nós, adultos, somos assim, é só pensar nas nossas semanas pedagógicas. Vá dizer que não, né? Diogo Almeida já dizia, né, gente? Então, é isso. Nós também não conseguimos focar por tanto tempo. Então, a gente faz uma distração, a gente retoma esse ponto, né? Então, isso é muito importante, tá? A cada 15 minutos, dá uma segurada, fala sobre alguma outra coisa e reconecta os alunos, tá? Quando tá algo muito exacerbado, a conversa, a distração, tenta fazer eles focarem de novo com uma brincadeira, com uma piadinha. Eu adoro isso, né? Eu falo que dar aula para mim é me divertir. Então, estar em sala de aula é eu me divertir. É por isso que eu estou aqui, ó, com o slide, dando. Eu não sou youtuber, né? Eu sou a professora, então eu gosto de dar aula. Então, é isso que eu estou fazendo aqui, tá? Eu queria que vocês agora escrevessem aí nos comentários para mim qual foi o seu maior insight de tudo que você viu, ouviu e sentiu até agora. Então, escreve aí para mim, nos comentários. E aí, eu disse a vocês que ia trazer uma estratégia de aprendizagem, né? Então, aqui, na verdade, eu já dei algumas dicas, né? De como o cérebro aprende, de como você fazer os pimpolhos voltarem ali, periquitos, né? Porque quem dá aula no ensino fundamental, eles igualzinho periquito, né? Eu falo, meus periquitinhos, né, estão lá, ó, só falando. Mas é isso, a gente precisa trazer eles de volta para a gente conseguir a motivação e a emoção. A gente não aprende algo que a gente não gosta, né? O cérebro já manda a informação, isto não é legal, não estou afim. Né? Então, o cérebro mesmo já manda essa informação. Então, para que a gente possa realmente fazer com que essa aprendizagem aconteça, a gente precisa entender um pouquinho de neurociência e trazer isso para dentro da nossa sala de aula, que vai ficar muito mais dinâmico. Bom, gente, vamos para a nossa estratégia de aprendizagem. Recuperação espaçada. O que é essa técnica? Essa técnica, ela é uma técnica baseada em neurociência e ela é utilizada para alta performance, tá? Alta performance de estudo, tá? Ela é utilizada muito em cursinhos, sabe esses cursinhos, tanto para ensino médio quanto para concurso? Os concurseiros da vida já sabem. A recuperação espaçada é uma técnica utilizada. Para quê? Que ela serve. Na verdade, como eu disse a vocês, nossa memória, a gente precisa mandar informação para o cérebro do que é importante e do que não é importante. E para isso, a gente precisa reforçar. Então, se eu falo sobre um tema hoje para os alunos, faço 1, 2 atividades, não é para eles cansarem, é para eles observarem se eles realmente entenderam aquilo que eu falei.
Porque naquele momento que eles estão fazendo uma ou duas atividades, uns exemplos, eles estão verificando se aquilo que foi dito ficou realmente claro. Se aquilo que foi dito, ele se aprimorou, se apropriou daquele conhecimento. Então, é para isso que serve esses exercícios rápidos, esses quiz que você pode colocar dentro da sua aula. Um quiz rapidinho. Você explicou uma matéria, vai e coloca um quiz. Nesse quiz, o aluno já vai respondendo ali mesmo, A, B, C. Ele já sabe o que ele entendeu, o que ele não entendeu, e ele já faz essa recuperação de informação. Essa estratégia de recuperação espaçada é para que a gente faça isso, para que a gente dê um conteúdo, reforce, pode ser um dia sim, um dia não, depende do seu cronograma. Pode ser, você retoma aquele conteúdo a cada... Vamos supor, você tem uma grade de conteúdo para dar no trimestre, ok? No meu caso é trimestre, tem pessoas que trabalham com bimestre aí. No meu caso é trimestre. Então, eu tenho uma grade de conteúdo. Só que os exercícios e as atividades, eu sempre coloco entre um exercício, dando sobre um conteúdo específico. Mas se eu faço uma lista de exercícios, essa lista sempre vai ter um conteúdo anterior, tá? Sempre vai ter um exercício do conteúdo anterior, justamente para fazer que ele utilize essa recuperação de informação. Porque o cérebro só guarda o que a gente pratica, o que a gente repete. E por agrupamento, tá? Então, como que a gente utiliza na prática essa recuperação espaçada? Primeira coisa, o que nós temos que fazer é escolher um tema. Pode ser um tema... Eu falo para vocês que uma maneira mais fácil de começar é um conteúdo pequeno, tá? Que você vai de uma aula que você programou para uma semana, por exemplo, tá bom? Para uma semana. Então, um conteúdo pequeno que você programou para uma semana. Dentro dessa semana, você vai fazer... Então, você já escolheu esse conteúdo. Qual o conteúdo que você vai abordar? Segundo passo, os objetivos de aprendizagem. Qual o resultado que você quer com esse conteúdo? Nas minhas aulas, eu sempre costumo fazer, no início das minhas aulas, eu coloco qual é o objetivo de aprendizagem daquela aula, tá? Então, qual é o objetivo de aprendizagem daquela aula? Eu coloco isso para os meus alunos. A cada bloco de conteúdos, eu coloco o objetivo. Então, e são esses objetivos que eu vou utilizar lá na minha avaliação. Então, eles já sabem que o que eu vou cobrar deles sobre, vamos supor que é sobre equação, tá? Eu sou professora de matemática, então vamos lá para a equação. Então, o que ele precisa saber na equação? Ele precisa saber identificar quando é uma equação ou não, isso é um objetivo de aprendizagem. Montar uma equação através de um problema, segundo objetivo de aprendizagem. E terceiro objetivo de aprendizagem, saber resolver e achar o resultado de uma equação. Esses são os 3 objetivos de aprendizagem que eu vou ter trabalhando com equação, ok? Então, isso precisa ficar bem delineado, bem determinado, tanto para você quanto para os alunos, porque isso você vai precisar posteriormente. Tá? Definir os objetivos de aprendizagem, aí a gente vai montar um cronograma. Como funciona esse cronograma? Você vai verificar se eu, no caso, eu tenho 6 aulas de matemática durante a semana. Aqui no Paraná, não sei se tem gente de outro estado, aqui no Paraná são 6 aulas de matemática no ensino fundamental, tá? Então, eu sei que 2 eu vou passar explicando o conteúdo, tá? 2 aulas eu vou passar com eles realizando alguma atividade, fazendo algum exercício. E mais 2 aulas eu vou passar corrigindo esses exercícios e tirando dúvida dos alunos, tá? Então, isso é um cronograma que eu faço para a semana, tá? Então, eu sei que eu vou usar isso, isso e isso. Mesmo dentro dessa aula, né, que são 2 aulas de 50 minutos, eu subdivido em partes menores, porque eu preciso usar o princípio do agrupamento. Então, se eu pensa num aluno com transtorno, tá? Um aluno com TDAH, por exemplo. O aluno, ele tem dificuldade de concentração. Se você pega um texto grande e pede para que ele leia esse texto, quando ele chegar no meio do texto, ele já não vai saber o que estava escrito lá no começo, tá? Ele já perdeu essa informação, não consegue fazer esse link.
Ah, mas é todo aluno com TDAH que é assim? Não, gente, tá? Não. Porque existem alunos, o TDAH existem níveis e também existe o aluno que ele não tem déficit de atenção, ele só tem a hiperatividade. Então, ele pode ser, ele ser hiperativo, ele pode ter o déficit de atenção e ele pode ser misto, ter os dois, ok? Mas isso também já é conteúdo para uma próxima live, tá? Para a gente bater um papo sobre esses transtornos, tá? Então, se você pega um texto grande e subdivide em etapas, então, ó, aqui fulano, até aqui, vamos supor que era uma história, tá? Não, o início da história fala que um príncipe ia ver uma princesa, tal, e até ele chegar até a princesa. Então, ele lê até esse pedaço. E você faz ele fazer, ele tirar essas informações já ali, daquele pedaço. Depois ele encontra com a princesa, aí tem um monte de acontecimento, que é o meio da história, você faz ele retirar mais informações daquela parte do texto. E aí, no final, eles casam e viveram felizes para sempre. E aí tem uma moral da história, que a princesa, vamos pensar na Fiona, né? A princesa, apesar de não parecer linda e maravilhosa para outras pessoas, para o Shrek ela era, porque ela era tudo aquilo que ele queria. Então, assim, não importa a beleza física da Fiona, o que importa é o que ela é. Então, uma moral da história. Então, se você reparte isso, divide em partes menores, então, essa é a quarta parte de uma recuperação espaçada. Dividir um conteúdo, um texto, o que você for trabalhar, em partes menores. Você não vai estar só auxiliando os alunos que têm dificuldade, você vai estar auxiliando todos para a compreensão mais eficaz. E é aí que a gente forma cidadãos críticos. Não é isso que todo mundo fala? Nossa, para que você está dando aula? Para formar cidadãos críticos, formar cidadãos que atuem no seu meio. Então, para que a gente faça isso, a gente precisa ensinar os nossos alunos a fazer isso. Porque, sinceramente, eu saí da faculdade e não sabia fazer isso. Eu fui aprender a estudar sozinha depois de um longo tempo. Eu mesmo aprendi a maneira que eu estudava. Então, se a gente começa aí logo com os pequenininhos a ensinar esse processo de como se aprende, quando eles chegarem no ensino fundamental 2, eles já vão ter isso como habitual, tá, gente? E a quinta etapa da recuperação espaçada é aplicar realmente a técnica. Então, ó, 1, você escolheu o conteúdo. 2, você determinou quais são os seus objetivos de aprendizagem. 3, você montou um cronograma, é para uma semana, é para 15 dias. 4, você pegou todo esse conteúdo e subdividiu em partes menores. Quinta parte é você aplicar. E como se aplica a recuperação espaçada? Você vai, depois de tudo isso, você vai mostrar esse conteúdo para os alunos. Primeiro, mostra lá os objetivos de aprendizagem, o que eles vão ter que saber no final, né? E aí, a gente começa... aí você vai ter que fazer de acordo com o seu cronograma. Eu, como tenho 6 aulas, eu subdivido. Na aula da segunda-feira, eu sempre faço uma revisão do que foi feito na semana anterior. Então, assim, eu termino a sexta com poucos exercícios na sexta-feira, porque quando eu volto na segunda para corrigir esses exercícios, é a forma de eu revisar. Então, eu estou fazendo eles revisarem o que eles se apropriaram na semana anterior, tá? Então, eu sempre dou pouca coisa. Às vezes, quando eles têm prova na segunda, tal, eu até deixo para lá e faço isso em sala. Eu falo, não, ó, final de semana, eu sei que vocês têm prova na semana que vem, então vamos deixar a tarefa e a gente faz na sala. E aí a gente faz essa revisão na sala. Então, aplicar a técnica é você estabelecer de quanto em quanto tempo você vai revisitar, fazer que os seus alunos revisitem esse conteúdo novamente, para ele se apropriar dele. Então, isso é aplicar a técnica de recuperação espaçada. Se você tem tudo isso delimitado na sua cabeça, vai ser fácil e claro você fazer o sexto momento, o sexto passo, que é o monitoramento e a avaliação, né? A gente já sabe que o processo avaliativo, ele é contínuo, isso é realizado todos os dias, mas que a cada revisita, que os nossos alunos possam ter a oportunidade de observar o que eles fizeram de errado.
Uma outra dica aí que eu utilizo aí para os professores que querem usar neurociência dentro da sua sala de aula. Você pedir para os alunos não apagarem o que eles erraram. Isso é uma coisa simples, gente, sabe? Em matemática, eles veem o resultado errado, eles já querem apagar tudo, tá? E eu falo, não, você não vai apagar. Você vai pegar a parte que está correta, você vai copiar do lado. Você viu exatamente onde você errou? Em matemática, isso é mais fácil de perceber, né? Porque às vezes é um sinal. Em vez de fazer uma operação de soma, ele fez de subtração. Então, você vai pegar uma caneta marca-texto e você vai marcar exatamente onde você errou. Por quê? A partir do momento que o nosso aluno, ele pega a borracha e ele passa a borracha, ele está enviando uma mensagem ao nosso cérebro, ao cérebro dele. Ele está enviando a mensagem de que apaga isso da sua memória, risca isso. Só que a partir do momento que ele apagou, ele vai apagar mesmo. Ele não vai apagar só do caderno, ele vai apagar da memória dele, da memória de curto prazo dele. Só que para ele não cometer esse erro, ele precisa levar essa informação para a memória de longo prazo, que é onde ela vai ficar arquivada para ele não errar mais. E aí, toda vez que ele abrir o caderno e for estudar sobre aquele conteúdo, ele vai vendo onde ele errou, ele vai vendo onde ele errou, ele vai vendo onde ele errou. Repetição, para que ele não erre mais, tá? Então, essa é uma outra dica que eu deixo para vocês começarem a utilizar. Bom, meus anjos, tudo eu peço para que vocês aí compartilhem essa live com seus outros colegas. Se esse conteúdo trouxe algum valor para a sua vida, compartilhe com os colegas, começa a seguir o canal do Insta, entra lá na bio, entra no grupo VIP, que você vai ter todas as informações, ó. E eu quero deixar claro, hein? Toda quarta-feira, às 20 horas, eu estarei aqui junto com você, tá? Porque sonho que se sonha só é apenas um sonho, mas sonho que se sonha junto vira realidade. Obrigada.